Escolhido de Deus, pare tudo o que você está fazendo. O Senhor interrompeu sua rotina hoje porque não pode mais esconder de você o que está prestes a acontecer. Este não é apenas mais um vídeo. Esta é uma convocação celestial. Você não chegou aqui por acaso. O Espírito Santo guiou seus dedos até esta mensagem porque chegou a hora de você descobrir por que sua vida sempre foi diferente. Porque você nunca se encaixou completamente. Porque certas portas permaneceram fechadas enquanto outras se abriram para pessoas ao seu redor. Porque você carrega um peso no peito que não consegue explicar. Hoje, o véu será removido. A confusão será substituída por clareza. E você finalmente entenderá por que Deus o escondeu até agora. Mas escute com atenção. O que você vai ouvir mudará tudo. Não há volta. Uma vez que você souber, você não poderá mais fingir que não sabe. Esta é sua confirmação divina. Este é seu momento de despertar. Você sempre soube que era diferente, não é mesmo? Mesmo quando tentava se misturar, algo em você se destacava. Não era arrogância, não era rebeldia, era uma marca espiritual que poucos conseguem ver com os olhos naturais, mas que ressoa poderosamente no mundo invisível. Se você crê que a vitória de Deus já está sendo liberada sobre a sua vida, declare agora nos comentários 777. Esse número representa a perfeição divina e o cumprimento das promessas. Escreva com fé e receba no Espírito. Desde criança, você percebia que as pessoas reagiam de forma estranha à sua presença. Alguns se aproximavam, outros se afastavam sem explicação. Alguns te respeitavam instantaneamente, outros sentiam uma inexplicável resistência. Você pensava que havia algo errado com você, mas a verdade é exatamente o oposto. Deus o marcou antes mesmo de você nascer. Esta marca não é visível aos olhos humanos, mas é inconfundível no mundo espiritual. É como um selo real, uma assinatura divina que declara: este me pertence, este foi separado para minha glória. E essa marca, escolhido, carrega autoridade, ela carrega propósito, ela carrega destino. Por isso você nunca conseguiu viver uma vida comum. Por isso você sempre sentiu que estava destinado a algo maior. Por isso a mediocridade sempre te incomodou profundamente. Por anos Deus te manteve escondido, não por esquecimento, não por punição, mas por proteção estratégica. Havia inimigos demais observando. Havia oposição demais esperando para atacar. Havia interferências que poderiam contaminar o que ele estava formando em você. Então ele te escondeu. Como Moisés foi escondido no cesto. Como Davi foi mantido nos campos cuidando de ovelhas. Como Jesus permaneceu em silêncio por 30 anos antes de iniciar seu ministério. O esconderijo não era abandono, era preparação. Durante esses anos de aparente silêncio, Deus estava trabalhando. Ele estava moldando seu caráter, estava fortalecendo sua fé, estava removendo impurezas, estava plantando raízes profundas em seu espírito. Porque o que ele planejava liberar através de você exigia uma base sólida. Você orou pedindo por mudanças. Você jejuou suplicando por abertura de portas. Você adorou mesmo quando não via resultados. E em cada oração, em cada lágrima, em cada ato de obediência na escuridão, você estava sendo forjado como uma arma de guerra espiritual. Mas agora, escolhido, o tempo mudou. O relógio profético de Deus soou. A estação do esconderijo chegou ao fim. Deus não pode mais te manter oculto porque o mundo precisa do que você carrega. A igreja precisa da sua voz. Sua geração precisa da sua luz. Você enfrentou batalhas que outros nunca sonharam. Ataques que vieram de todas as direções. Traições de pessoas em quem confiava. Decepções que quase quebraram seu coração. Perdas que pareciam desnecessárias. Você se perguntou:
Por que sua vida era tão intensa? Por que seus desafios eram tão específicos? A resposta está em quem você é. O inimigo não ataca o que não representa ameaça. Ele não desperdiça munição com alvos insignificantes. A intensidade da guerra contra você sempre foi proporcional ao poder que você carrega. Quanto maior o chamado, maior a oposição. Cada batalha que você enfrentou tinha um propósito duplo: revelar sua força e refinar seu caráter. Deus permitiu pressão suficiente para formar diamantes, não para te quebrar. Ele permitiu fogo suficiente para purificar ouro, não para te consumir. E olhe para você agora. Você não é mais a mesma pessoa que entrou na batalha. Você está mais forte, mais sábio, mais determinado, mais dependente de Deus. As circunstâncias que tentaram te destruir, na verdade, te transformaram no guerreiro que Deus sempre viu em você. Recentemente, você tem notado sinais, sonhos mais vívidos, palavras proféticas que ecoam em seu espírito, coincidências que não são coincidências, portas se abrindo em lugares onde antes havia apenas paredes, pessoas aparecendo em sua vida no momento exato, provisão vindo de fontes inesperadas. Estes não são acasos, são confirmações de que você entrou numa nova estação. Deus está enviando sinais porque quer que você saiba: o que estava escondido está sendo revelado. O que estava dormindo está despertando. O que estava em formação está pronto para emergir. Suas orações começaram a ser respondidas de forma acelerada. Não porque Deus mudou de ideia, mas porque chegou o tempo determinado por Ele. Há um cronograma celestial para cada vida e você acabou de entrar na sua zona de manifestação. Se você prestou atenção, tem percebido também uma mudança em seu próprio coração, uma fome diferente por Deus, uma sede mais intensa por propósito, uma impaciência santa com coisas superficiais, uma clareza maior sobre o que realmente importa. Isso não é inquietação, é ativação. Quando Deus olha para você hoje, Ele não vê suas falhas, Ele não vê seus erros do passado, Ele não vê suas inseguranças presentes. Ele vê o que sempre viu: um vaso escolhido, marcado desde a eternidade para carregar sua glória. Ele vê alguém que passou pelo processo e não desistiu. Alguém que foi provado no fogo e saiu como ouro refinado. Alguém que foi quebrantado, mas não destruído. Alguém que aprendeu a depender completamente dele. Ele vê autoridade espiritual desenvolvida em secreto. Vê discernimento afiado pela experiência. Vê compaixão nascida do próprio sofrimento. Vê humildade forjada na pressão. Vê poder controlado pela submissão. Como está escrito em Isaías, capítulo 49, versículo 2. E fez da minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. E me pôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. Você é essa flecha polida, escolhido, escondida na aljava de Deus, até o momento certo. E agora Ele está puxando o arco. Você está prestes a ser lançado com precisão divina para atingir alvos específicos que só você pode alcançar. Nesta nova estação, você verá portas se abrindo que não dependem de sua capacidade humana. Portas que se abrem por causa da unção que você carrega. Relacionamentos estratégicos que Deus mesmo está orquestrando. Oportunidades que chegam sem você ter que forçar. Algumas dessas portas parecerão grandes demais para você. Você sentirá medo, questionará se está qualificado. Mas lembre-se, Deus não chama os capacitados. Ele capacita os chamados. E você já foi capacitado através de cada prova que enfrentou. Haverá também resistência. Nem todos ficarão felizes com sua elevação. Alguns que te conheceram no vale terão dificuldade para te aceitar no monte. Mas isso não deve te parar. Sua obediência a Deus não depende da aprovação dos homens. O que você precisa entender é que essas portas não são premiações por bom comportamento.
são designações estratégicas de Deus para avançar seu reino na terra. Você não está sendo promovido para seu próprio benefício. Você está sendo posicionado para a glória dele. Há algo específico que Deus colocou em seu coração. Uma visão que te persegue. Uma carga que te desperta no meio da noite. Uma paixão que queima dentro de você. Você tem tentado ignorar, minimizar, adiar, mas isso não é possível mais. Este chamado não é uma sugestão, é uma convocação, é uma designação divina que carrega toda a autoridade do trono de Deus. Você pode tentar fugir como Jonas tentou, mas Deus tem maneiras de te redirecionar. O chamado que você carrega não é sobre você, é sobre as vidas que serão transformadas através da sua obediência. É sobre as gerações que serão impactadas. É sobre territórios espirituais que serão conquistados. É sobre a glória de Deus sendo manifestada na terra. E por isso, escolhido, você não pode mais hesitar. Não pode mais fazer de conta que não ouviu. Não pode mais se esconder atrás de desculpas ou inseguranças. A hora chegou. O tempo é agora. Uma das coisas mais importantes que você precisa entender é que Deus nunca chama sem prover. Se Ele te convocou, Ele já liberou tudo o que você precisa para cumprir a missão. A provisão não vem depois da obediência. Ela é liberada no momento do chamado. Muitas vezes, você não vê a provisão porque está procurando pelos canais errados. Você espera que ela venha através das fontes óbvias dos meios tradicionais. Mas Deus tem 1000 maneiras de suprir que sua mente não consegue imaginar. A provisão de Deus para a sua vida não está limitada ao que você pode ver ou tocar agora. Ela está nos relacionamentos que Ele já determinou, nas oportunidades que Ele já preparou, na favor que Ele já estabeleceu, nos recursos que Ele já separou. Como está declarado em Filipenses capítulo 4, versículo 19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Comente 777 aqui embaixo para mostrar que você faz parte desse exército de escolhidos que confia no agir de Deus. Juntos, vamos encher essa comunidade com declarações de fé e esperança. Suas necessidades não são problema para Deus. Seus recursos limitados não são obstáculo para Ele. Sua conta bancária não determina o tamanho dos seus sonhos quando Deus é quem financia o projeto. Você tem enfrentado oposição por tanto tempo que quase se acostumou com ela. Vozes que questionam seu chamado. Circunstâncias que contradizem suas promessas. Pessoas que trabalham contra seus planos, mas escolhido, essa dinâmica está mudando. Deus está prestes a silenciar seus inimigos, não através de vingança, mas através de manifestação. Quando Ele liberar o que tem para a sua vida, os questionamentos vão cessar. A oposição vai se curvar. Os que duvidaram vão reconhecer. Isso não significa que você não enfrentará mais batalhas. Significa que você as enfrentará de uma posição diferente. Não mais como alguém tentando provar algo, mas como alguém que já foi aprovado por Deus. Não mais na defensiva, mas avançando em território inimigo. Seus verdadeiros inimigos nunca foram as pessoas. Sempre foram principados e potestades. Forças espirituais de maldade que usam pessoas e circunstâncias para tentar impedir o propósito de Deus em sua vida. E essas forças sabem que seu tempo está acabando. Se você é realmente um escolhido, já começou a sentir uma mudança profunda em seu interior. Coisas que antes te animavam, agora te deixam inquieto. Relacionamentos superficiais não te satisfazem mais. Conversas vazias te irritam. Você sente fome de algo mais profundo, mais real, mais eterno. Esta transformação interior é a preparação de Deus para o que vem pela frente. Ele está alargando sua capacidade espiritual.
está expandindo sua visão, está ajustando seus valores, está alinhando seu coração com o coração dele. Você pode estar passando por um período de limpeza, relacionamentos sendo removidos, hábitos sendo quebrados, prioridades sendo reordenadas. Isso não é destruição, é purificação. Deus está removendo tudo que não pode ir com você para o próximo nível. Como lemos em Ezequiel capítulo 36, versículo 26, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Este coração novo que Deus está colocando em você é preparação para carregar mais da sua presença, mais da sua unção, mais da sua glória. O coração antigo não suportaria o peso do que está vindo. Você tem esperado por tanto tempo que quase esqueceu como é ver promessas se cumprirem, quase se acostumou com o adiamento, quase se conformou com a demora. Mas escolhido, sua estação de espera está chegando ao fim. Deus não esqueceu suas lágrimas. Ele não ignorou suas orações. Ele não abandonou seus sonhos. Cada dia de espera foi estratégico. Cada adiamento teve propósito. Cada não estava protegendo um sim maior. A espera não foi tempo perdido. Foi tempo de crescimento. Você não é mais a mesma pessoa que fez as primeiras orações. Você amadureceu, você se fortaleceu, você aprendeu a confiar em Deus mesmo quando não entendia seus métodos. E agora, como uma mulher em trabalho de parto, você sente que algo está para nascer. A pressão aumentou, a intensidade cresceu. O tempo entre as contrações espirituais diminuiu. Isso significa que o nascimento está próximo. Ser escolhido não é apenas privilégio, é responsabilidade. Com cada bênção vem uma expectativa. Com cada abertura vem uma obrigação. Com cada elevação vem uma prestação de contas maior. Deus não está te elevando para você impressionar pessoas, não está te ungindo para você acumular riquezas, não está te separando para você construir um império pessoal. Ele está te capacitando para servi-lo em um nível mais alto. A unção em sua vida não é sua propriedade. É um depósito de Deus que você deve administrar com fidelidade. É um presente que deve ser usado para abençoar outros. É um poder que deve ser direcionado para a glória dele. Por isso, escolhido, humildade deve acompanhar cada vitória. Gratidão deve preceder cada conquista. Dependência de Deus deve aumentar com cada promoção. Porque não é sobre você. Nunca foi. É sobre o que Deus quer fazer através de você. Nesta nova fase, Deus vai trazer pessoas específicas para a sua vida, não por acaso, não por compatibilidade social, mas por designação divina. Mentores que vão te ensinar coisas que você não pode aprender sozinho. Parceiros que vão carregar visões contigo. Filhos espirituais que vão herdar sua unção. Algumas dessas pessoas vão te surpreender. Não são as que você esperaria. Não vêm dos círculos que você frequenta. Não têm o perfil que você imaginaria. Mas Deus conhece o coração. Ele sabe quem pode ser confiável com o que você carrega. Também haverá pessoas tentando se conectar por motivos errados. Interessadas no que você pode oferecer, não no que você é. Querendo usar sua plataforma, não edificar seu ministério. Por isso, o discernimento será crucial nesta estação. Como está escrito em Provérbios capítulo 27, versículo 17, como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu amigo. Deus está trazendo ferros para a sua vida, pessoas que vão te afiar através do atrito santo, que vão te desafiar a crescer, que não vão te bajular, mas vão te fortalecer. Há territórios específicos que Deus designou para você conquistar. Não são territórios geográficos necessariamente, mas espirituais.
áreas de influência onde sua voz precisa ser ouvida, esferas da sociedade onde sua luz precisa brilhar. Estes territórios não estão vazios, eles são ocupados por forças de trevas, por sistemas contrários ao reino de Deus, por estruturas que resistem à verdade. E por isso a conquista não será fácil, mas será vitoriosa. Você não vai conquistar estes territórios através de força humana. Não será através de estratégias políticas ou manipulação social. Será através da unção que você carrega, através da autoridade espiritual que foi desenvolvida em você. Sua presença em determinados ambientes vai incomodar. Suas palavras vão provocar reações. Sua posição vai gerar controvérsias. Mas não recue. Esta é a prova de que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Uma das características dos escolhidos é que tudo em suas vidas se multiplica. As bênçãos se multiplicam. Os recursos se multiplicam. A influência se multiplica. O impacto se multiplica. Mas também as responsabilidades se multiplicam. Esta multiplicação não acontece por mérito próprio. Acontece por causa da unção de Deus. É Ele quem faz pequenas sementes se tornarem grandes árvores. É Ele quem transforma poucos pães em multidões alimentadas. É Ele quem converte pequenos inícios em grandes movimentos. Mas a multiplicação também testará seu coração, revelará suas verdadeiras motivações, mostrará se você serve a Deus ou se serve a si mesmo. Por isso, seja cuidadoso, mantenha-se puro, preserve sua dependência de Deus. Como Jesus ensinou em Mateus, capítulo 25, versículo 21. Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Sua fidelidade no pouco determinou sua promoção ao muito. Sua administração das pequenas coisas qualificou você para as grandes. E agora, Deus está pronto para confiar mais em suas mãos. Quando Deus começa a mover poderosamente na vida de alguém, sempre há resistência. Vem de pessoas próximas que não entendem a mudança. Vem de sistemas estabelecidos que são ameaçados por sua ascensão. Vem de forças espirituais que perdem território quando você avança. Esta resistência não é sinal de que você está no caminho errado. Na verdade, é confirmação de que você está no caminho certo. O inimigo só resiste ao que representa real ameaça ao seu reino. Se você fosse irrelevante, seria ignorado. Prepare-se para ser mal interpretado, para ter suas motivações questionadas, para enfrentar críticas de pessoas que deveriam te apoiar, para ver outros recebendo crédito pelo que você semeia. Mas não deixe isso te amargar. Sua aprovação não vem dos homens. Sua validação não depende de reconhecimento humano. Sua promoção não está nas mãos de pessoas. Deus é quem eleva. Deus é quem estabelece. Deus é quem recompensa. Escolhidos de Deus não vivem apenas para si mesmos. Não vivem apenas para sua geração. Eles vivem para deixar um legado que transcende sua existência terrena. Um legado de fé, de obediência, de transformação. Seu legado não será medido pelo que você acumulou, mas pelo que você distribuiu. Não pelo que você construiu para si, mas pelo que você edificou para outros. Não pela sua fama, mas pelo seu impacto eterno. Há pessoas que serão salvas por causa da sua obediência. Famílias que serão restauradas através do seu ministério. Gerações que serão abençoadas pelo preço que você pagou. Movimentos que nascerão das sementes que você plantou. Como está profetizado em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haverá lugar suficiente para recolherdes.
Deus está pronto para abrir janelas dos céus sobre sua vida, mas não apenas para te abençoar, para fazer de você um canal de bênçãos para outros, para usar você como instrumento de transformação na terra. Agora que você sabe quem você é, agora que você entende por que foi escondido, agora que você percebe que o tempo mudou. A pergunta é: você está pronto? Estar pronto não significa estar perfeito, significa estar disponível, significa dizer sim mesmo com medo, significa obedecer mesmo sem entender tudo, significa confiar mesmo quando não vê o caminho completo. Deus não está procurando pessoas sem defeitos. Está procurando pessoas dispostas. Não quer quem não comete erros, quer quem se levanta depois de cometer erros. Não precisa de quem sabe tudo, precisa de quem está disposto a aprender. A preparação final não é técnica, é espiritual. É entregar completamente sua vida nas mãos de Deus. É morrer para suas ambições pessoais. É viver para a glória dele. É confiar que ele é fiel para cumprir o que prometeu. Este é o momento da decisão. Escolhido. Você pode fechar este vídeo e voltar à vida de sempre. Pode fingir que não ouviu o que ouviu, pode continuar se escondendo, adiando, fazendo de conta que o chamado não é real. Ou você pode dizer sim, pode aceitar quem você é, pode abraçar seu destino, pode parar de fugir e começar a correr em direção ao propósito de Deus para a sua vida. A decisão é sua, mas lembre-se, Deus não ficará chamando para sempre. Há um tempo para tudo, e você está vivendo o seu tempo. A porta está aberta. A oportunidade está diante de você. O convite foi feito, como lemos em Isaías, capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Este é o tempo de buscar, este é o momento de responder, este é o dia da sua definição. Não deixe passar, não desperdice, não perca esta oportunidade única de cumprir o propósito para o qual você nasceu. Existem momentos na caminhada dos escolhidos em que parece impossível continuar acreditando, pois a espera se estende, as respostas não chegam e a vida parece estacionada em um ponto de silêncio. Mas o que muitos não percebem é que nesse tempo oculto, Deus trabalha em camadas profundas da alma, alinhando tudo aquilo que precisa estar no lugar certo para que o plano se cumpra. É como se o céu estivesse preparando o palco de uma revelação, e o escolhido, mesmo sem enxergar os bastidores, é a peça central dessa cena que logo será mostrada. Quando esse processo chega ao fim, há algo que Deus simplesmente não pode mais esconder. A promessa vai se manifestar e nada será capaz de deter o que foi escrito desde a eternidade. Essa revelação não acontece por acaso, nem fora do tempo determinado. O Senhor não se move pelo desespero humano, mas pela sua soberania. Ele sabe exatamente o momento em que o coração do escolhido está pronto para receber, e quando a circunstância ao redor também está ajustada para testemunhar a grandiosidade do cumprimento. E é nesse ponto que as coisas começam a acontecer de forma surpreendente. Aquilo que antes parecia impossível começa a se alinhar. Portas que estavam fechadas se abrem e oportunidades que ninguém poderia imaginar surgem como sinais da intervenção divina. O escolhido, ao viver esse momento, entende que sua espera não foi um castigo, mas um processo necessário. Tudo o que foi suportado, toda luta enfrentada em silêncio, todo peso carregado sozinho, tinha um propósito maior. Agora, diante da revelação, o peso se transforma em testemunho e a dor se converte em força. É como se Deus dissesse: agora chegou a hora, não posso mais esconder, porque o que foi escrito precisa acontecer. E quando isso acontece, não há quem possa negar a mão de Deus sobre a vida do escolhido. Esse é o momento
em que o invisível se torna visível e aquilo que parecia distante finalmente se materializa. O escolhido percebe que cada segundo de preparação valeu a pena, porque agora sua vida se torna uma prova viva do poder e da fidelidade do Senhor. E ao cruzar essa fronteira não resta dúvida. O que vai acontecer não pode ser interrompido, porque nasceu do coração de Deus e foi guardado para este tempo específico. Quando o escolhido chega nesse ponto de revelação, o impacto não é apenas pessoal, mas espiritual e coletivo. Tudo ao redor começa a sentir os reflexos do que Deus está manifestando. Pessoas que antes não compreendiam sua caminhada passam a notar algo diferente, pois o brilho da promessa cumprida não pode ser escondido. É como se a vida do escolhido se tornasse um farol, iluminando caminhos e despertando outros a perceberem que a fidelidade do Senhor não falha. O que estava oculto ganha forma, e o que parecia distante se revela como uma realidade concreta. O processo de espera e dor, que antes parecia inútil, agora se mostra como a base necessária para sustentar aquilo que foi liberado dos céus. Esse momento de revelação também traz consigo uma responsabilidade. O escolhido entende que não foi apenas chamado para receber bênçãos, mas para ser canal de algo maior. A promessa que se manifesta não é apenas para o seu crescimento, mas para que ele seja instrumento de transformação na vida de outros. É como se todo o treinamento, toda a resistência adquirida nas batalhas silenciosas tivesse moldado um coração capaz de lidar com aquilo que agora está diante de seus olhos. Nada se perdeu. Cada lágrima, cada oração, cada noite de solidão foi uma preparação silenciosa para esse tempo. E é nesse ponto que fica claro: Deus nunca escondeu algo para sempre, apenas guardou até que o escolhido tivesse maturidade para suportar e desfrutar plenamente daquilo que foi reservado. Muitas vezes, não foi o inimigo que retardou a promessa, mas o cuidado de Deus, que esperou o momento certo para que nada fosse desperdiçado. O escolhido passa a enxergar que o silêncio não foi ausência, mas estratégia, e que a demora não foi abandono, mas amor. Agora, ao receber essa revelação, o coração se enche de gratidão e confiança renovada. O que vai acontecer não é fruto de sorte ou coincidência, mas da soberania de Deus que cumpre o que promete. E o escolhido percebe que, mesmo que tenha desejado desistir em vários momentos, foi justamente a perseverança em meio às provas que o conduziu até o ponto em que o céu já não pode mais esconder o que estava preparado. É o início de uma nova fase, marcada pela clareza de que cada detalhe do caminho fez parte do plano perfeito. Quando o escolhido entra nessa fase em que Deus já não pode mais esconder aquilo que preparou, uma transformação interior profunda acontece. É como se as peças de um quebra-cabeça, que por tanto tempo pareciam desconexas, finalmente se encaixassem. O escolhido entende que o silêncio não foi vazio, mas cheio de ensinamentos. Cada espera, cada frustração e cada porta fechada agora se revelam como parte de um treinamento detalhado para que ele estivesse completamente pronto para suportar e viver o cumprimento da promessa. Não se trata apenas de receber algo, mas de estar moldado para sustentar o peso daquilo que será entregue. Esse despertar traz consigo uma clareza que antes não existia. O escolhido passa a enxergar a vida com novos olhos, percebendo que a preparação foi, na verdade, um escudo. Aquilo que parecia atraso era, na realidade, proteção. Quantas vezes foi necessário ser escondido para que a bênção não fosse roubada, para que a promessa não fosse lançada antes da hora, ou para que não fosse desperdiçada por imaturidade. Agora, tudo isso faz sentido. O coração entende que a espera não foi um erro, mas um cuidado do céu.
E com essa revelação também vem a consciência de que a revelação pública traz novos desafios. O escolhido se torna alvo de olhares, alguns de admiração, outros de questionamento. Mas a diferença é que agora ele já não se abala. O que antes o feria, agora apenas fortalece, porque ele carrega dentro de si a certeza de que a mão de Deus o conduziu até aqui. A pressão externa não é mais capaz de abalar a estrutura que foi construída em silêncio, porque os fundamentos estão firmados no processo que o céu conduziu. Esse é o momento em que o escolhido não apenas recebe, mas transborda. Sua vida passa a ser testemunho vivo de que Deus cumpre o que promete. O que acontece não é apenas resposta às suas orações, mas também uma confirmação visível de que há um propósito maior se cumprindo. O céu já não pode mais esconder, porque chegou a hora da promessa brilhar diante de todos, e nada poderá apagar essa luz. É um tempo de revelação, de consolidação e de entendimento profundo de que cada passo valeu a pena. Chegamos a esse ponto em que a revelação se torna inevitável. Quando Deus decide expor aquilo que Ele guardou em segredo, não existe força na terra ou no céu capaz de impedir. É nesse momento que o escolhido entende que a sua história nunca foi sobre perdas, mas sobre preparação. Nunca foi sobre esquecimento, mas sobre alinhamento com o propósito maior. Aquilo que parecia atraso se mostra como tempo perfeito, e o que parecia silêncio se revela como o plano de um Deus que escreve cada detalhe com perfeição. Essa virada não acontece de forma confusa ou repentina. Ela vem carregada de clareza, de confirmação e de autoridade espiritual. O escolhido começa a perceber que tudo o que foi retido até então não foi um castigo, mas uma maneira de preservar o que estava por vir. E quando chega a hora de ser revelado, o mundo ao redor também passa a notar a diferença. Pessoas que antes duvidavam começam a enxergar os frutos. Aqueles que questionavam passam a se calar e até os que zombavam percebem que não era a força humana que sustentava o escolhido, mas sim o poder de Deus operando em segredo. É nessa fase que a jornada ganha novo peso e responsabilidade. Já não se trata apenas de sobreviver às provas, mas de carregar a luz da promessa diante de todos. O escolhido se torna um reflexo vivo de que a fidelidade divina nunca falha, e sua própria existência passa a testemunhar que nada pode interromper o que o céu determinou. Mas essa revelação também exige maturidade, porque com ela vem novos olhares, expectativas e até resistências. O escolhido entende que não pode mais se esconder, que sua vida agora carrega um brilho que chama a atenção, desperta questionamentos e até incomoda aqueles que vivem na escuridão. Entretanto, ao invés de se intimidar, ele descansa na certeza de que foi justamente para esse tempo que foi preparado. Cada lágrima, cada luta e cada silêncio tiveram o objetivo de torná-lo inabalável nesse momento. Agora, com o coração amadurecido e fortalecido, ele está pronto para sustentar o que será colocado em suas mãos. Esse é o tempo em que a vida do escolhido deixa de ser apenas sobre ele mesmo e passa a ser sobre o impacto que sua trajetória gera nos outros. Não se trata apenas de receber bênçãos, mas de se tornar um canal vivo da manifestação do propósito de Deus. Revelação não é apenas para ele, mas para que outros também encontrem esperança, força e fé ao testemunhar a transformação que aconteceu. O escolhido entende, então, que sua história é parte de algo muito maior e que sua revelação é apenas o início de uma jornada ainda mais profunda. O céu já não pode mais esconder, porque o tempo chegou, e agora o mundo verá aquilo que Deus construiu em segredo. Escolhido, este não foi apenas um vídeo, foi uma convocação divina. Uma palavra profética específica para você.
E agora que você ouviu, não pode mais fingir que não sabe quem é. O véu foi removido. A verdade foi revelada. Seu tempo chegou. Se esta palavra tocou seu coração profundamente, manifeste isso. Digite "Sim, Senhor" nos comentários. Não por rituais, mas por alinhamento espiritual. Sua declaração ecoa nos céus. Compartilhe esta mensagem com outros que precisam despertar. Sua obediência pode ser a chave para o despertar de alguém. E se inscreva neste canal. Mantenha-se conectado a palavras proféticas. Não perca revelações que Deus tem para você. Se este ministério tem alimentado sua alma, considere contribuir. Não por pressão, mas por propósito. Quando você semeia onde foi alimentado, multiplica a colheita. Ajude-nos a levar esta palavra mais longe. Você foi escolhido desde antes da fundação do mundo. Não desperdice este chamado. Levante-se e brilhe. Sua hora chegou. Escolhido de Deus, você passou. As lágrimas derramadas na madrugada, os momentos em que sua fé foi testada até o limite, as vezes em que o mundo tentou quebrar seu espírito, tudo isso foi uma preparação divina. Você resistiu onde outros desistiram. Permaneceu de pé quando a tempestade tentou te derrubar. Agora chegou a hora da revelação completa. O que você está prestes a descobrir vai transformar para sempre sua compreensão sobre quem você realmente é e o destino extraordinário que Deus escreveu para sua vida. Este não é apenas mais um vídeo. É uma revelação divina, um chamado sagrado que vai despertar o gigante adormecido dentro de você. Sua vitória não está chegando, ela já está aqui. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora mudará tudo. Antes de revelarmos os segredos que Deus quer que você saiba, pause este vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Sua interação amplifica esta mensagem para outros escolhidos que precisam ouvir esta verdade. E se você sente essa revelação tocando seu coração, digite 777 nos comentários. Esse número carrega energia divina, sinalizando ao universo que você está pronto para receber as bênçãos que Deus preparou especialmente para você. Desde criança, havia algo em você que não conseguia explicar. Uma inquietação sagrada, um fogo interno que queimava diferente dos outros. Enquanto as pessoas ao seu redor se contentavam com o comum, você sentia que nasceu para algo extraordinário. Essa sensação não era ego ou arrogância. Era Deus sussurrando em seu espírito, lembrando você do projeto divino gravado em sua alma. Você não está aqui por acaso. Cada momento de sua existência, cada alegria, cada dor, cada vitória e cada derrota foram orquestrados pelo Criador para te trazer exatamente até este ponto onde a verdade sobre seu propósito está pronta para ser desvelada. O livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4, nos ensina que fomos escolhidos antes mesmo da fundação do mundo. Pense em todas as batalhas que você enfrentou. Os momentos em que tudo parecia perdido, quando as circunstâncias gritavam "desista", mas algo dentro de você rugiu ainda mais alto dizendo "continue". Essas não foram coincidências ou azar. Foram provas divinas, testes sagrados para fortalecer seu caráter e preparar você para a grandeza que estava por vir. Como o ouro que precisa passar pelo fogo para revelar sua pureza, você passou pelo seu processo de refinamento. E diferente daqueles que desistiram no meio do caminho, você permaneceu firme. Você provou que tem a fibra dos verdadeiros escolhidos de Deus. Cada lágrima que você derramou foi vista pelo Altíssimo. Cada oração que você fez na solidão foi ouvida nos céus. Você percebeu como os ataques contra a sua vida foram mais intensos que contra outras pessoas? Como se houvesse uma força invisível tentando constantemente te derrubar. Isso não é paranoia.
É confirmação de que você carrega algo que o reino das trevas teme profundamente. O inimigo sabe qual é o seu destino. Ele vê a unção que repousa sobre você, o chamado que Deus colocou em sua vida, o impacto que você causará no mundo. Por isso ele tentou te destruir antes que você descobrisse quem realmente é. Mas todas as armas forjadas contra você falharam, como está escrito em Isaías, capítulo 54, versículo 17. Cada tempestade que você enfrentou só serviu para revelar a grandeza que há em você. Você não apenas sobreviveu, você floresceu. E agora o inimigo treme, porque sabe que seu tempo de despertar chegou. Olhe para você agora. Compare com quem você era há alguns anos. Você consegue sentir a mudança acontecendo, não consegue? Há uma luz diferente em seus olhos, uma autoridade em suas palavras, uma paz que transcende as circunstâncias. Isso não é imaginação, é a glória de Deus se manifestando através de você. Deus está fazendo uma obra nova em sua vida. Como está escrito no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 19, ele faz brotar algo novo que você nem imaginava ser possível. Sua mente está sendo renovada, seu coração está sendo curado, seu espírito está sendo fortalecido. Você está se tornando a versão que Deus sempre sonhou que você fosse. As pessoas começaram a notar algo diferente em você, não é mesmo? Sua presença carrega um peso espiritual que não pode ser ignorado. Quando você entra em um ambiente, a atmosfera muda. Isso é o reflexo da unção divina operando através de você. Deus não está preparando apenas suficiente para você. Ele está preparando transbordamento. Durante todos esses anos de preparação, ele estava alinhando recursos, pessoas e oportunidades para este momento exato de sua vida. O que você vai receber não será apenas para suprir suas necessidades, mas para transbordar em direção aos outros. Pense na história de Jó. Ele perdeu tudo. Passou pela prova mais intensa que alguém poderia imaginar, mas quando Deus restaurou sua vida, deu-lhe o dobro de tudo que ele tinha perdido. Você, escolhido, está entrando na sua temporada de restauração em dobro. Suas finanças vão experimentar um nível de prosperidade que você nunca imaginou. Não por ganância, mas porque Deus precisa de recursos nas mãos dos seus escolhidos para que seu reino avance na terra. Sua saúde será restaurada e fortalecida. Seus relacionamentos serão curados e abençoados. Sua paz será tão profunda que as pessoas vão questionar como você consegue permanecer tão sereno em meio ao caos do mundo. Como escolhido de Deus, você não possui apenas poder. Você possui autoridade, e existe uma diferença gigantesca entre essas duas coisas. Poder pode ser temporário, mas autoridade é permanente. Poder pode ser contestado, mas autoridade é reconhecida até mesmo pelos demônios. Jesus nos deu autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, como está registrado no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19. Essa autoridade não é apenas simbólica, é real e operacional. Você tem autoridade para falar às montanhas e vê-las se moverem. Tem autoridade para repreender toda a obra das trevas que tentar se levantar contra a sua vida. Essa autoridade se manifesta na sua capacidade de influenciar atmosferas espirituais. Quando você ora, coisas acontecem no mundo invisível que depois se manifestam no mundo natural. Quando você declara a palavra de Deus, você não está apenas falando, está legislando nos lugares celestiais. Durante todos esses anos, Deus estava preparando dons especiais dentro de você. Talentos, habilidades e capacidades sobrenaturais que estavam adormecidas esperando o momento certo para se manifestarem. Esse momento chegou. Você vai descobrir que possui habilidades que nem sabia que existiam. Sua intuição espiritual vai se aguçar de forma extraordinária.
Você começará a perceber as intenções das pessoas, a discernir situações espirituais, a ter sonhos proféticos e revelações divinas. Isso não é misticismo. É o Espírito Santo operando através dos dons que Ele colocou em você. Suas palavras ganharão um peso profético. Quando você falar bênção sobre as pessoas, elas se cumprirão. Quando você declarar promessas sobre sua própria vida, o universo conspirará para que elas se realizem. O dom da cura pode se manifestar através de suas mãos. O dom da sabedoria fará de você um conselheiro procurado por muitos. Você não foi escolhido apenas para ser abençoado, foi escolhido para ser uma bênção. Sua vida agora tem uma missão maior que transcende seus desejos pessoais. Você é um agente do reino de Deus na terra, um embaixador dos céus com uma tarefa específica a cumprir. Assim como Esther foi posicionada estrategicamente para salvar seu povo, você está sendo posicionado para impactar vidas, transformar realidades e manifestar o amor de Deus de maneira tangível. Sua influência vai se expandir de forma sobrenatural. Portas vão se abrir que você nem sabia que existiam. Algumas pessoas vão ser salvas do suicídio por causa de uma palavra que você falará. Outras vão descobrir seu propósito através do seu exemplo. Famílias serão restauradas, negócios serão abençoados, comunidades inteiras serão transformadas através da unção que opera em sua vida. Deus está alinhando pessoas específicas em sua jornada. Não são relacionamentos casuais, são conexões divinas estabelecidas nos céus antes mesmo de vocês se encontrarem na terra. Essas pessoas vão chegar em sua vida no momento exato, trazendo recursos, oportunidades, sabedoria e apoio que você precisará para cumprir seu destino. Algumas dessas conexões serão mentores espirituais que vão acelerar seu crescimento. Outras serão parceiros de visão que vão caminhar junto com você na construção de algo maior. Haverá ainda aqueles que Deus enviará para serem abençoados através de você, pessoas que precisarão do que você tem para oferecer. Fique atento aos encontros casuais, às oportunidades que surgirem de forma inesperada, às pessoas que demonstrarem um interesse genuíno em sua jornada. Essas são as conexões divinas se manifestando em sua realidade. Os tempos de Deus são perfeitos e agora é o tempo da aceleração em sua vida. O que deveria levar anos para acontecer, acontecerá em meses. O que deveria levar meses, acontecerá em semanas. Deus está comprimindo o tempo a seu favor. Como está escrito no livro de Isaías, capítulo 60, versículo 22, o menor se tornará 1000, e o mínimo uma nação forte, e Deus fará isso rapidamente no tempo determinado. Você está entrando nessa aceleração divina, onde as promessas se cumprirão em velocidade sobrenatural. Suas orações que pareciam não ter resposta, começarão a se materializar uma após a outra. Projetos que estavam engavetados ganharão vida nova. Sonhos que pareciam impossíveis se tornarão realidade diante de seus olhos. Essa aceleração é uma marca registrada de como Deus opera na vida dos seus escolhidos. Você não está vivendo apenas para esta geração, está construindo algo que impactará gerações futuras. Suas decisões de hoje, sua fidelidade a Deus, sua obediência à voz divina estão plantando sementes que frutificarão muito além de sua existência terrena. O livro de Salmos, capítulo 112, versículos 1 e 2, fala sobre como os filhos do homem que teme ao Senhor serão poderosos na terra e como a geração dos retos será bendita. Esse é o legado que você está construindo. Um legado de bênção que se perpetuará através das gerações. Seus filhos e os filhos de seus filhos carregarão a unção que está sendo liberada sobre você hoje. Eles nascerão com vantagens espirituais, com proteção divina,
com portas abertas que foram conquistadas através de sua obediência e fidelidade. Deus está te preparando para posições de liderança. Não necessariamente liderança no sentido tradicional do mundo, mas liderança espiritual, liderança de influência, liderança que transforma realidades. Você vai se descobrir sendo procurado por pessoas que buscam direção, sabedoria e conselho. Sua vida se tornará um farol que guia outros náufragos para o porto seguro. Sua história de vitória inspirará aqueles que ainda estão lutando suas batalhas. Sua fé inabalável fortalecerá os que estão fracos. Sua alegria contagiante curará os que estão feridos. Lembre-se de que liderar no reino de Deus é servir. Quanto maior sua posição, maior sua responsabilidade de abençoar e edificar outros. Essa é a essência da liderança que Jesus ensinou. Liderar servindo, subir abaixando-se, conquistar através do amor. Sua adoração se tornará uma arma poderosa contra as forças das trevas. Quando você louva a Deus, não está apenas cantando, está guerreando espiritualmente, está declarando vitória, está estabelecendo o reino dos céus na terra. Como aconteceu com Paulo e Silas na prisão, sua adoração tem o poder de quebrar cadeias, abrir portas e libertar cativos. Sua voz carrega unção profética que toca o coração de Deus e move sua mão em seu favor. Cultive uma vida de adoração constante, não apenas nos momentos de alegria, mas especialmente nos momentos de dificuldade. Adore através da dor, adore através da espera, adore através da incerteza. Sua adoração está preparando o caminho para milagres extraordinários. Talvez você tenha passado por momentos de quebrantamento profundo, onde se sentiu completamente despedaçado. Saiba que esses momentos não foram castigos, foram preparação. Deus quebra o que precisa ser quebrado para moldar o que precisa ser moldado. Assim como o oleiro quebra o vaso imperfeito para refazê-lo melhor, Deus permitiu que certas estruturas em sua vida fossem quebradas para que ele pudesse reconstruí-las de forma mais sólida e gloriosa. Suas antigas maneiras de pensar foram quebradas para dar lugar a uma mentalidade de abundância. Seus velhos medos foram quebrados para dar lugar à fé inabalável. O quebrantamento que você experimentou foi necessário para que a glória de Deus pudesse se manifestar através de você. Agora, você compreende que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, como nos ensina Romanos, capítulo 8, versículo 28. Você carrega em si a capacidade de quebrar maldições geracionais e estabelecer bênçãos que se perpetuarão por gerações. As lutas que você venceu, as batalhas que você travou, as vitórias que você conquistou, tudo isso está criando um novo padrão espiritual para sua linhagem. Onde havia pobreza em sua família, você estabelecerá prosperidade. Onde havia doença, você estabelecerá saúde. Onde havia divisão, você estabelecerá unidade. Onde havia incredulidade, você estabelecerá fé. Você é um divisor de águas na história de sua família. Seus descendentes vão colher os frutos da sua obediência. Eles nascerão em um novo patamar espiritual, com acesso a bênçãos que foram conquistadas através de sua fidelidade. Você está reescrevendo a história de sua linhagem. Deus está restaurando tudo o que o inimigo roubou de você. Cada sonho que foi destruído, cada oportunidade que foi perdida, cada relacionamento que foi quebrado, cada recurso que foi desviado, tudo está sendo restaurado e multiplicado. A restauração que Deus faz não é apenas para repor o que foi perdido, é para dar muito mais do que você tinha antes. Ele não apenas cura suas feridas, ele te faz mais forte. Não apenas restaura suas finanças, ele te faz mais próspero. Não apenas conserta seus relacionamentos, ele os torna mais sólidos e abençoados.
Você está entrando na sua temporada de restituição, onde receberá de volta tudo o que foi injustamente tirado de você, com juros divinos. Prepare-se para ser surpreendido pela generosidade de Deus em sua vida. Como escolhido de Deus, você não está à mercê das circunstâncias. Você tem autoridade sobre elas. Sua fé é a chave que desbloqueia milagres. Sua declaração é o instrumento que molda realidades. Sua oração é a ferramenta que move montanhas. Você aprendeu que não precisa aceitar passivamente tudo o que a vida apresenta. Tem autoridade para mudar situações, para inverter quadros, para transformar impossibilidades em possibilidades. Essa autoridade vem da sua posição como filho de Deus e da unção que repousa sobre sua vida. Exerça essa autoridade com sabedoria e responsabilidade. Use-a para abençoar, para curar, para edificar, para trazer esperança onde há desespero, para trazer luz onde há trevas, para trazer vida onde há morte. Sua fé está evoluindo para um nível profético, onde você não apenas acredita nas promessas de Deus, mas também as declara e as vê se cumprirem. Você está desenvolvendo a habilidade de ver com os olhos do Espírito, de perceber o que Deus está fazendo nos bastidores, de antecipar os movimentos divinos. Essa fé profética fará de você um intercessor poderoso, alguém que ora não apenas baseado no que vê, mas no que Deus revela. Suas orações serão cirúrgicas, específicas, ungidas. Você orará por coisas que ainda não aconteceram, mas que Deus já determinou que aconteçam. Desenvolva essa sensibilidade espiritual através da oração, do jejum, da meditação na palavra. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais clara se tornará a voz do Espírito Santo em seu coração. Sua vida inteira se tornou um testemunho vivo do poder transformador de Deus. Cada área que foi restaurada, cada milagre que você experimentou, cada vitória que você conquistou, tudo isso serve como prova tangível de que Deus é real e está operando na terra através dos seus escolhidos. As pessoas vão olhar para a sua trajetória e se perguntarem como foi possível tamanha transformação. Sua resposta sempre apontará para a graça e o poder de Deus operando em sua vida. Você se tornará uma ponte entre o natural e o sobrenatural, mostrando que é possível viver uma vida extraordinária quando se está alinhado com os propósitos divinos. Sua história inspirará livros, seu testemunho tocará multidões, seu exemplo encorajará os desanimados. Você descobrirá que sua vida é uma mensagem poderosa de esperança para um mundo que precisa desesperadamente acreditar que ainda existem milagres. Tudo o que você tocar agora será multiplicado. Seus recursos, suas oportunidades, seus relacionamentos, sua influência, tudo experimentará multiplicação sobrenatural. É como se Deus colocasse uma unção de Midas espiritual em suas mãos, transformando em ouro divino tudo aquilo que você abraça com fé. Essa multiplicação não seguirá lógicas humanas. Pequenas sementes que você plantar produzirão frutos gigantescos. Pequenos atos de obediência resultarão em grandes milagres. Pequenos investimentos de fé gerarão retornos extraordinários. Esteja preparado para administrar essa multiplicação com sabedoria. Deus confia recursos abundantes apenas àqueles que Ele sabe que usarão para abençoar outros e expandir seu reino na terra. Você foi escolhido e preparado especificamente para os tempos em que vivemos. Não é coincidência que você esteja vivo neste momento da história. Deus sabia que precisaria de guerreiros espirituais forjados no fogo da adversidade para enfrentar os desafios desta geração. Sua resistência foi testada para que você pudesse ser uma rocha sólida para aqueles que estão sendo abalados. Sua fé foi provada para que você pudesse encorajar os que estão duvidando.
Sua esperança foi refinada para que você pudesse ser luz para os que estão perdidos na escuridão. Você é um dos escolhidos de Deus para esta hora específica da história. Aceite essa responsabilidade com humildade e coragem. O mundo precisa da unção que você carrega, da fé que você possui, do amor que você demonstra. Há uma unção especial sobre sua vida para reconstruir o que foi destruído. Relacionamentos quebrados, sonhos despedaçados, estruturas familiares danificadas, comunidades divididas. Você carrega a capacidade de restaurar e reconstruir aquilo que o inimigo tentou destruir. Como Neemias, que reconstruiu os muros de Jerusalém em apenas 52 dias, você tem a unção para acelerar processos de restauração que deveriam levar anos. Sua presença catalisa cura, sua oração acelera milagres, sua fé move montanhas de impossibilidade. Não subestime o poder de reconstrução que Deus colocou em suas mãos. Você é um mestre construtor no reino de Deus, capacitado para edificar onde outros só veem ruínas. Existe um momento na jornada do escolhido em que o silêncio do céu começa a se desfazer, não porque Deus tenha estado ausente, mas porque o tempo de preparação chegou ao fim. É como se, após um longo inverno, as primeiras flores da primavera surgissem, anunciando que algo novo e irreversível está prestes a acontecer. Você passou por provas que pareciam não ter fim, por noites em que a esperança se sustentava apenas por um fio, e por desertos que testaram não apenas sua fé, mas também sua resistência. Tudo isso não foi em vão. Foi o processo que moldou seu caráter, fortaleceu sua alma e alinhou seu coração com o propósito eterno. Agora, os segredos que estavam guardados começam a ser revelados. O que antes era apenas promessa, começa a ganhar forma diante dos seus olhos. O que parecia distante, inalcançável, começa a se aproximar. Deus não desperdiça dor, não desperdiça lágrimas e não desperdiça tempo. Tudo o que você enfrentou foi cuidadosamente utilizado para construir em você a estrutura necessária para sustentar aquilo que está chegando. A revelação não vem apenas como informação, mas como confirmação. Você não apenas sobreviveu ao processo, você foi aprovado nele. É nesse ponto que o escolhido percebe que cada porta fechada, cada desvio inesperado e cada aparente atraso estavam, na verdade, protegendo-o e posicionando-o para este exato momento. Não há mais necessidade de correr ou de lutar contra o fluxo. Agora, a direção se torna clara e o caminho mais firme. A revelação chega não para surpreender, mas para validar tudo o que foi vivido. O que estava escondido nos bastidores divinos começa a ser exposto, e finalmente o escolhido compreende que o tempo de se levantar e ocupar o lugar que lhe foi preparado já chegou. Quando a revelação começa, ela não chega de forma ruidosa ou desordenada, mas com a precisão de quem sempre soube o momento exato de agir. É como se as peças de um quebra-cabeça, espalhadas ao longo de anos, começassem a se encaixar diante de seus olhos. Situações que antes pareciam desconexas ganham sentido. Pessoas que entraram e saíram da sua vida, decisões que pareciam pequenas, mas que alteraram rotas, e até mesmo as dores que você não compreendia, agora se mostram partes essenciais da sua preparação. Nada foi ao acaso. Cada detalhe foi cuidadosamente orquestrado para que no momento certo você estivesse exatamente onde precisava estar. Nesse processo, o escolhido percebe que a revelação não é apenas sobre o que está por vir, mas sobre quem ele se tornou durante a espera. Há uma força silenciosa, construída nas madrugadas de oração, nos momentos de renúncia e na obediência quando ninguém estava olhando. É essa força que o torna apto a receber o que está sendo entregue agora.
Não é apenas sobre receber bênçãos, mas sobre estar pronto para administrá-las, preservá-las e multiplicá-las. E é justamente nesse ponto que muitos não entendem a profundidade do que acontece. De fora, pode parecer que, de repente, tudo está mudando para melhor, mas o céu sabe que essa mudança não é repentina. Ela é fruto de um processo profundo, longo e estratégico. A revelação é, na verdade, o selo final de um ciclo de preparação. O escolhido entende que não foi apenas guardado, mas também lapidado. E agora, ao atravessar essa nova fase, ele carrega não apenas promessas cumpridas, mas também a autoridade de quem foi treinado diretamente pelas mãos de Deus. Quando o momento da revelação chega, ele não apenas abre portas, ele muda completamente a atmosfera ao redor do escolhido. É como se a presença dele começasse a carregar um peso diferente, uma autoridade que não pode ser explicada por títulos, posição ou influência humana. As pessoas começam a perceber algo que não conseguem descrever, mas que sentem de forma intensa. Não é apenas o que ele diz, mas como ele carrega aquilo que foi depositado nele. Essa mudança atrai olhares, provoca reações, desperta curiosidade e, muitas vezes, também resistência. Afinal, a luz de uma revelação verdadeira sempre expõe aquilo que está escondido. Mas o escolhido, nesse ponto, já aprendeu que a revelação não vem para inflar o ego ou para buscar reconhecimento humano. Ela vem como um chamado para cumprir um propósito maior. E por isso, ele começa a caminhar com mais cautela, discernindo onde deve falar e onde deve apenas observar, entendendo que nem todos estão preparados para ouvir o que o céu lhe revelou. Ele sabe que proteger aquilo que recebeu é tão importante quanto receber. A revelação, quando mal administrada, pode ser desperdiçada, mas quando guardada com sabedoria, transforma realidades. O que muitos não entendem é que, mesmo nesse estágio, a preparação não acaba. A revelação não é o fim, mas o início de uma nova fase. Uma etapa onde a responsabilidade aumenta, onde a obediência se torna ainda mais essencial e onde a confiança em Deus precisa ser total. O escolhido percebe que não está apenas vivendo algo grande para si, mas que carrega algo que pode mudar vidas, famílias, gerações inteiras. E por isso, ele segue com o coração alinhado, os olhos fixos no propósito e a certeza de que cada passo, a partir de agora, é conduzido pela mão que o escondeu, o preparou e agora o revela. Chegar ao momento da revelação é como atravessar um portal invisível, onde tudo o que parecia distante começa a ganhar forma diante dos olhos do escolhido. Não é um simples ponto de chegada, mas uma transição sagrada para uma dimensão mais alta do propósito. Aquele que passou pelo anonimato, pela incompreensão e pelas provas mais silenciosas, agora entende que nada foi em vão. Cada lágrima, cada porta fechada, cada silêncio de Deus tinha um peso específico na lapidação de sua fé. E quando o céu decide expor aquilo que estava escondido, não há força na terra, no inferno ou nas circunstâncias capaz de impedir. O escolhido, então, caminha com a consciência de que não pode retroceder. O que foi colocado em suas mãos não pertence apenas a ele. É parte de uma missão celestial que precisa ser cumprida com zelo, coragem e obediência. Ele já não se preocupa em provar quem é, pois sabe que sua identidade foi estabelecida pelo próprio Deus. Não busca validação de homens, pois seu chamado não nasceu da aprovação humana. Em vez disso, mantém o foco no propósito, guardando o que recebeu e permitindo que os frutos falem por si. Mas junto com a revelação, vem também a responsabilidade de sustentar a luz acesa. O inimigo não se conforma quando alguém é posicionado para cumprir uma obra de impacto eterno, e por isso as batalhas podem se intensificar. Porém,
O escolhido que chegou até aqui já aprendeu que sua força não está em si mesmo, mas na dependência total do Senhor. A revelação se torna um lembrete constante de que Deus é fiel para completar a obra que começou. E assim, enquanto dá os primeiros passos nessa nova fase, o escolhido entende que não é hora de se acomodar, mas de avançar com ainda mais determinação. A preparação moldou nele a resiliência, a obediência e a sensibilidade espiritual necessárias para suportar o peso daquilo que foi confiado. Agora, a luz que antes estava oculta começa a brilhar, não para exaltar o portador, mas para glorificar aquele que o escolheu, o escondeu e, no tempo perfeito, decidiu revelá-lo ao mundo. Escolhido de Deus, este é apenas o começo da sua jornada extraordinária. Você passou no teste divino e agora está sendo comissionado para uma missão que transformará não apenas sua vida, mas o mundo ao seu redor. A revelação que você recebeu hoje não é apenas informação, é ativação. Cada palavra que tocou seu coração foi uma chave destravando aspectos do seu destino que estavam adormecidos. Agora você conhece a verdade sobre quem é, de onde veio e para onde está indo. Você é mais que um vencedor. Você é um escolhido do Altíssimo, ungido para fazer a diferença em sua geração. Não guarde essa revelação apenas para você. Compartilhe este vídeo com outros que precisam despertar para sua identidade divina. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma revelação que Deus tem para a sua vida. Nos comentários, declare sua fé digitando escolhido e testemunhe como essa mensagem impactou seu coração. Lembre-se, sua jornada de transformação não termina aqui, ela apenas começou. Continue firme, continue crendo, continue caminhando em direção ao extraordinário que Deus preparou para você. Até a próxima revelação, escolhido de Deus.